Seja bem-vindo à 186ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: determine um conjunto verdade das inequações quocientes do item A e do item B. Bom, antes de resolver esse exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal, ele é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente, você pode contribuir com qualquer quantia nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, pegando aqui ó, o item A, eu tenho uma inequação quociente, mas ela não é apenas uma inequação quociente. Por quê? Porque eu não tenho apenas a divisão de duas funções. Eu tenho a multiplicação de uma função com outra e esta multiplicação dividida por outra função. Ou seja, eu tenho um produto em cima e uma divisão aqui embaixo. Agora, como é que eu vou resolver essa inequação? Da mesma forma que se resolve qualquer inequação quociente. Primeiro passo, vou classificar as minhas funções em f de x, g de x e h de x. Ah, eu posso chamar de outra coisa? Pode. Você pode chamar de, em vez de f de x, chamar de s de x, y de x, t de x. O nome que você vai dar para suas funções não muda nada. Agora, o importante é realizar este passo a passo aqui da maneira correta, que é o que? Classifiquei minhas funções, vou determinar os zeros das funções. O que é determinar o zero? É achar as raízes. Para achar a raiz, a minha primeira função aqui, na minha f de x, ela é uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau. Eu tenho x ao quadrado aqui, a função polinomial do segundo grau, função quadrática. A minha g de x e a minha h de x são funções polinomiais do primeiro grau. Achar as raízes delas é muito mais fácil, né? Mas eu vou começar aqui pela minha f de x. Para achar a sua raiz, eu vou igualar a zero. Vou destacar os valores dos coeficientes a, b e c da minha função quadrática. Coeficiente a é o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Isto quando se trata de função quadrática. Então eu tenho aqui este sinal negativo na frente de x ao quadrado. Quer dizer o quê? Que o coeficiente a vale menos 1. Porque esse sinal negativo representa que tem menos 1 multiplicando esse x ao quadrado. Coeficiente b é o valor que multiplica a variável x que não está elevado ao quadrado. Portanto, b vale 10. Coeficiente c é a constante, é o valor que não multiplica a variável nenhuma. Portanto, b vale menos 25. B não, né, gente? Desculpe. C vale menos 25. Destaquei os valores dos coeficientes. O que eu vou fazer agora? Calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, b ao quadrado. B vale 10, portanto eu vou ter 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, vezes o valor de c, que é menos 25. 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 25, menos 100. 100 menos 100, 0. Portanto, delta é igual a 0. Achei o delta, aplico o Bhaskara. Bhaskara é menos b, mais ou menos a quadrado de delta sobre 2 vezes a. Portanto, eu vou ter menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Agora perceba que este sinal negativo aqui, na frente do valor de b, o que ele representa? Ele representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. É isso que representa aqui na fórmula. Esse menos b é menos 1 vezes b. Portanto, eu vou ter que pegar aqui, menos 1 vezes 10, menos 10. Raiz quadrada de 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Assim sendo, a primeira raiz dessa função vai ser menos 10 mais 0 dividido por menos 2. Menos 10 mais 0, menos 10 dividido por menos 2, 5. A segunda raiz vai ser menos 10 com menos 0 dividido por menos 2. Menos 10 menos 0, menos 10 dividido por menos 2, 5. As duas raízes são iguais. Por que as duas raízes são iguais? Sempre que meu delta for igual a 0, eu vou ter as duas raízes serão iguais. Isso quer dizer que há apenas um ponto no eixo x do plano cartesiano onde esta função vai tocar. Ou seja, essa função só tem uma raiz, é em x igual a 5. Agora, prosseguindo, vou achar agora a raiz da minha g de x. Minha g de x é uma função polinomial do primeiro grau.
tem o seu coeficiente angular, que é chamado de A também, e seu coeficiente linear, que é chamado de B. Qual é o coeficiente angular aqui? É sempre o valor que multiplica a variável x. Isso quando se trata de função polinomial do primeiro grau. Eu tenho aqui, ó, x menos 3. Se esse x está positivo, quer dizer o quê? Que A vale 1. Se tivesse menos aqui, ó, menos x, seria o quê? A valeria menos 1, né? Que teria menos 1 multiplicando x. Agora, como x está positivo, ó, A vale 1. Quanto vale o coeficiente linear da função polinomial do primeiro grau? Menos 3, ó. B vale menos 3. Portanto, para achar a raiz dessa função é muito fácil. Eu igualo ela a zero, isolo o x. Para isolar o x, pego o menos 3 e passo para o outro lado. Eu vou ter o quê? X positivo. Porque se desse lado é negativo, do outro lado da igualdade, muda o sinal. Eu tenho 1 multiplicando o x. Portanto, eu vou ter o quê? X igual a 3 dividido por 1. 3 dividido por 1, 3. Portanto, esta é a raiz da g de x. Agora eu vou achar a raiz da h de x. H de x também é uma função polinomial do primeiro grau. Seu coeficiente a, ó, é menos 1. É menos 1 que está multiplicando x aqui. Seu coeficiente b é 4. Para achar a raiz, eu tenho que isolar o x. Então, pego aqui, ó, este 4 positivo, passo para o outro lado da igualdade. Se desse lado é positivo, do outro lado, ó, fica negativo. Para isolar o x agora, ó, tem menos 1 multiplicando x. Então, passa esse menos 1 para o outro lado. Se desse lado ele multiplica, do outro lado ele divide. Então, vou ter ó, menos 4 dividido por menos 1. Menos 4 dividido por menos 1, 4 positivo. Portanto, essa é a raiz da h de x. Achei as raízes? Vou estudar os sinais. Agora, a minha função quadrática vai ter esta configuração de sinais. Como é que eu sei disso? Simples, gente. Sempre que uma função quadrática tiver um coeficiente a negativo, quer dizer que a minha parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. E sempre que eu tiver coeficiente a negativo e delta igual a zero, portanto delta só vai me dar uma raiz, e se eu tiver essa combinação, ó, uma raiz coeficiente a negativo em uma função polinomial do segundo grau, eu vou ter essa configuração de sinais, que é o que? Para qualquer valor de x menor que o valor da raiz, coeficiente em y negativo. Para qualquer valor de x maior que o valor da raiz, coeficiente em y também negativo. Se duvidar, basta substituir aqui no x. Bota aqui no x, ó, um valor menor que 5. Bota o 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes menos 1, porque esse sinal negativo aqui representa menos 1 multiplicando o x, né? Então, 4 está no lugar do x, 4 ao quadrado, 16, vezes menos 1, menos 16. 4 vezes 10, 40. 16 mais 25 dá quanto? Dá 41. 41 menos 40, menos 1. Portanto, quando x for igual a 4, y vai ser igual a menos 1. Se eu pegar outro valor aqui, menor que 5, também vou ter y negativo. E quanto menor for o valor, mais negativo vai ser esse y. A mesma coisa vale aqui, ó, se eu pegar um x maior que 5. Quanto maior ele for do que 5, né, mais negativo também vai ser o y. Bota aqui, ó, só substituir no x, vocês vão confirmar. Agora, vindo aqui para a minha g de x. Eu sei que ela é uma função crescente. Por que eu sei que essa função polinomial do primeiro grau é crescente? Porque o seu coeficiente a é positivo. O valor que multiplica a variável x aqui, ó, é positivo, vale 1. Sempre que a função polinomial tiver um a positivo, um coeficiente angular positivo, ela é uma função crescente. E toda função polinomial do primeiro grau crescente tem esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer x menor que o valor da sua raiz, coeficiente em y negativo. Para qualquer x maior que o valor da sua raiz, correspondente em y positivo. Agora eu venho para minha h de x. Minha h de x, ó, função polinomial do primeiro grau, só que o seu coeficiente a é negativo, ó, vale menos 1. Se o coeficiente a é negativo de uma função polinomial do primeiro grau, eu tenho uma função decrescente. E toda função decrescente tem essa configuração de sinais. Para qualquer x menor que o valor da sua raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer x maior que o valor da sua raiz, correspondente em y negativo. Sabendo disso, eu tenho que os conjuntos verdades são esses aqui, ó. Conjunto verdade da minha primeira função, f de x, é vazio. Ah, por que é vazio? Simples, gente, ó. A minha equação pede, ó, valores maiores do que zero.
Quando é que eu vou ter um valor de x que ao substituir aqui ó, nas minhas três funções vai me resultar numa divisão, numa multiplicação, né? E depois uma divisão que vai me dar um resultado maior que zero. Aqui na minha f de x, isso não existe. Por quê? Porque aqui eu só tenho valores ó, menores. Ou é igual a zero quando x é igual a 5, né? A minha f de x aqui, ó, em x igual a 5, ela zera, porque é o valor da raiz. Para qualquer valor maior que 5, eu só tenho um resultado negativo, ou seja, menor que zero. E para qualquer valor menor que 5, eu também tenho um resultado negativo, menor que zero. Portanto, ó, o conjunto verdade da minha primeira função é vazio. Eu não tenho um resultado que atenda a inequação na primeira função. Na segunda função, aqui para minha g de x, é o quê? Onde é que eu tenho resultados maiores que zero? Para qualquer x maior que o valor da raiz. Portanto, ó, este aqui é o conjunto verdade da minha segunda função, a minha g de x. X pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que 3. Agora, para minha h de x, eu também tenho aqui ó, algo que atende a inequação, que é o quê? X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 4. Porque qualquer valor abaixo de 4 me dá correspondente em y positivo. Portanto, se qualquer valor menor que 4 que eu substituo aqui no x das 3, vai me dar um resultado maior que zero. Descoberto isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a intersecção de todos os conjuntos verdades. Vai ser assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, traçar uma linha para minha f de x, e nessa linha eu vou marcar a sua raiz e os seus sinais. Aí embaixo da linha da minha f de x, vou traçar uma linha para minha g de x, e vou marcar as suas raízes e os seus sinais. Embaixo da linha da g de x, eu vou traçar uma linha para minha f vezes a minha g de x, e vou fazer o produto dos sinais. Por que o produto? Eu tenho aqui, ó, a minha f sendo multiplicada pela minha g de x. Eu tenho que descobrir qual é o sinal dessa multiplicação. Então vamos lá. Ó. Negativo vezes negativo, positivo. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes positivo, negativo. Então esses aqui ó, são os sinais da multiplicação da minha f vezes a minha g de x. Que é o que eu tenho aqui ó, no numerador desta fração. Então o que eu faço agora? Embaixo da linha da multiplicação da minha f vezes a minha g de x, eu vou traçar a linha da minha h de x. Por quê? Porque aqui ó, na minha equação tem ó, minha f sendo multiplicada pela minha g de x e depois dividida pela h de x. Então eu vou fazer a mesma coisa. A minha h de x, ó, eu vou marcar as suas raízes, eu vou marcar a sua raiz, né, e os seus sinais. Qualquer valor menor que 4, ó, correspondentes em y positivos. Então marco sinais positivos aqui, qualquer valor acima de 4 correspondente a y negativo, marco eles. Pego o resultado aqui ó, do produto, da multiplicação da minha f vezes a minha g de x, e agora o que eu vou fazer? Ah, o produto aqui não, agora é a divisão, é o quociente. Portanto, ó, positivo dividido por positivo, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. Negativo dividido por negativo, positivo. Tendo descoberto isso, tendo feito isso, né, eu descobri agora, ó, a partir de quais valores eu vou ter o quê? Correspondentes, ó, maiores do que zero. Resultados maiores do que zero. E quais serão esses valores? Serão esses aqui, ó. X pertencendo a reais, tal que x tem que ser menor que 3, ó, porque abaixo de 3 eu vou ter ó, somente sinais positivos. Ou x maior que 4 e diferente de 5. Por que tem que ser diferente de 5? Porque 5 é uma raiz da minha f de x, é a raiz da f de x. E se eu substituir aqui ó, no x 5, eu vou zerar a minha f de x. Aí eu vou ter 0 multiplicado pela minha g de x, vai dar o quê? 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. E 0 dividido por qualquer valor é o quê? 0. E a minha equação aqui ó, só pede valores maiores do que 0. E eu só vou ter esses resultados se x for menor que 3 e maior que 4 e diferente de 5. Agora que eu resolvi o item A, eu vou para o item B. E é o mesmo processo, só que a equação agora me pede valores menores do que 0. Só que aqui eu também tenho ó, multiplicação de duas funções. E essa multiplicação dividida por outra função. A diferença aqui ó, é que no numerador dessa fração, eu tenho o quê? Duas funções quadráticas.
aqui, ó, a função que eu vou chamar de f de x e a função que eu vou chamar de g de x são funções quadráticas. Só minha terceira função que eu vou chamar de h de x aqui é uma função do primeiro grau. Isso não vai alterar lá grande coisa. Por quê? Porque o processo é o mesmo. É achar as raízes, é estudar os sinais, é fazer a intersecção de sinais. Então aqui, ó, achando as raízes da minha f de x igual a ela a zero, destaco os valores dos coeficientes a, b e c. Calculo delta. Então vou ter, ó, 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Vou ter então, ó, 25 mais 24. Por que 25 mais 24? 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 6, 24 positivo. 25 mais 24, 49. Achei o delta, aplico o Bhaskara. Menos o valor de b mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Lembra que eu disse que esse sinal negativo representava que tinha o quê? Menos 1 multiplicando o valor de b? Portanto, ó, menos 1 vezes 5, que é o valor de b, dá menos 5. Raiz quadrada de 49, que é o valor de delta, é 7. 2 vezes 1, que é o valor de a, né? 1, 2. Então a primeira raiz vai ser, ó, 5 mais 7 dividido por 2. Não, menos 5, né? Menos 5 mais 7 dividido por 2. Menos 5 mais 7, 2 dividido por 2, 1. Segunda raiz vai ser menos 5 com menos 7 dividido por 2. Menos 5 menos 7, menos 12. Menos 12 dividido por 2, menos 6. Achei as duas raízes da minha f de x. Agora vou achar as raízes do que? Da minha g de x. Minha g de x também é uma função quadrática, a função polinomial do segundo grau. Tem um x elevado ao quadrado aqui. Então o que eu faço para achar a raiz? O mesmo que eu fiz para f de x. Igual a ela a zero. Destaque os valores dos seus coeficientes. Mas perceba aqui, ó, que na minha g de x eu não tenho coeficiente b. Por que não? Coeficiente b é o valor que multiplica a variável x, que está elevado a 1, né? Aqui, ó, na minha f de x, ele vale 5. Aqui na minha g de x, eu não tenho nenhum valor multiplicando uma variável x. Esse valor não existe, portanto, ele vale 0. Só tem o valor, ó, do coeficiente a, que é 1, que multiplica esse x ao quadrado, e o valor do coeficiente c, que é menos 4. Tendo esses valores, vou calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, então vou ter, ó, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes menos 4, que é o valor de c. 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4, 16 positivo. Delta vale 16. Delta vale 16. O que eu faço agora? Bhaskara. Menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Vocês lembram? Esse negativo representa menos 1 multiplicando o valor de b. Então, menos 1 vezes 0, 0. Raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Portanto, a primeira raiz aqui vai ser, ó, 0 mais 4 dividido por 2. 0 mais 4, 4 dividido por 2, 2. Segunda raiz, 0 menos 4 dividido por 2. 0 menos 4, menos 4 dividido por 2, menos 2. Essas são as duas raízes da minha g de x. Achei as raízes da g de x, vou atrás das raízes da h de x. A h de x é uma função polinomial do primeiro grau. Ela, portanto, possui um coeficiente angular e pode possuir também um coeficiente linear. Aqui ela possui. Coeficiente angular é o valor que multiplica a variável x de uma função polinomial do primeiro grau. Qual é este valor? Ó, tem esse sinal negativo na frente do x. Então, este valor, ó, vale menos 1. Coeficiente linear aqui, ó, menos 3. Quero achar aqui a raiz, eu tenho que isolar o x. Então, o primeiro passo, ó, pego o menos 3 aqui, ó, passo para o outro lado da igualdade. Se aqui é negativo, do outro lado fica positivo. Segundo passo, pego o menos 1 que multiplica o x, passo para o outro lado. Se deste lado ele multiplica, do outro lado ele divide. Então 3 dividido por menos 1, menos 3. Raiz da h de x, menos 3. Achei as raízes? Vou estudar os sinais. Sinais tanto da minha f de x quanto da minha g de x terão a mesma configuração. Por quê? Por causa do seguinte, gente. Sempre que uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau, tiver um coeficiente a positivo, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. E no caso aqui, ó, coeficiente angular de ambas vale 1, é um resultado positivo. Então, ó, parábola com a concavidade para cima nas duas. E sempre que eu tiver a combinação de um coeficiente a positivo e um delta positivo, eu vou ter o quê? Esta combinação de sinais, que vai ser o quê? Ó?
Antes do valor da minha menor raiz, eu vou ter o quê? Correspondente em y positivo. Entre as minhas duas raízes, correspondente em y negativo. Após a minha segunda raiz, correspondente em y positivo. Agora aqui, ó, para minha g de x, vai ser a mesma coisa. A configuração de sinais aqui é a mesma, mesmo que as raízes tenham valores diferentes, né? Eu vou ter o quê? Ó? Antes da minha menor raiz, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Entre as minhas duas raízes, correspondente y negativo para qualquer valor de x. E após a minha segunda raiz, correspondente y positivo para qualquer valor de x. Agora, para minha g de x, o que eu vou ter? G não, né? Para minha h de x, que é a minha terceira função aqui, o que eu terei? Eu terei o seguinte, ó. A minha h de x é uma função decrescente. Como eu sei isso? Seu valor angular, que é o valor do coeficiente que multiplica a variável x aqui, é menos 1. Sempre que o coeficiente angular de uma função polinomial do primeiro grau for menor que zero, ou seja, for um valor negativo, eu vou ter uma função decrescente. E toda função decrescente tem esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x menor que o valor da sua raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x maior que o valor da sua raiz, correspondente em y negativo. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, um valor menor que menos 3, eu vou ter um y positivo. Bota aqui, ó, menos 4. Menos 4 no lugar do x. Vai ficar o quê? Menos 4 vezes menos 1, né? Porque esse sinal negativo representa tem menos 1 multiplicando o valor de x. Se menos 4 está no lugar de x, ele vai ser multiplicado por menos 1 também. Então, menos 4 vezes menos 1, menos 4, vai dar 4 positivo. 4 positivo com menos 3, 1 positivo. Então, quando x for igual a menos 4, y vai ser igual a 1. Ah, se x for igual a menos 10. Menos 10 vezes menos 1, 10 positivo. 10 com menos 3, 7. Ou seja, x igual a menos 10, y igual a 7. Agora, um valor acima de menos 3 vai me dar y negativo. Assim sendo, ó, quando é que eu vou ter aqui os resultados que vão atender a minha equação, tanto para minha f de x, para minha g de x, para minha h de x? Simples, ó. Sempre que aqui na minha f de x, x pertencer aos reais, tal que x seja maior que menos 6, menor que 1, eu vou ter o que? Resultados que vão atender a minha equação. A minha equação pede, ó, valores abaixo de zero, menores que zero. O que são esses valores menores que zero? São os números negativos. E onde é que eu vou ter coeficiente correspondente negativo para os valores de x aqui da minha f de x? Dentro deste intervalo, em x menor que 1 e maior que menos 6. Para minha g de x, onde é que eu vou ter esses valores? Em x menor que 2 e maior que menos 2. Porque aqui, ó, dentro desse intervalo, eu tenho, ó, somente y negativo para qualquer valor de x. Agora, para minha h de x, a minha terceira função, onde é que eu tenho esses valores? Para qualquer x pertencente aos reais, tal que ele tenha que ser o quê? Maior que o valor da raiz, maior que menos 3. Agora que eu fiz isso e descobri isso, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a intersecção de tudo isso. A intersecção de todos esses conjuntos. Eu vou fazer da seguinte forma. Da mesma forma que eu fiz no item anterior. Vou traçar uma linha para minha f de x, uma linha para minha g de x. Vou marcar o que? As suas raízes e os seus sinais. Antes de menos 6, ó, correspondente y positivo para qualquer valor de x. Entre menos 6 e 1, correspondente y negativo para qualquer valor de x. Depois de 1, correspondente y positivo para qualquer valor de x. Na minha g de x, antes de menos 2, correspondente y positivo. Entre menos 2 e 2, correspondente y negativo. Acima de 2, correspondente y positivo. Perceba que os círculos, essas bolinhas aqui em cima dos valores das raízes, elas estão em branco. Por quê? Porque as raízes não fazem parte da solução. Por quê? Porque qualquer x igual a raiz, eu vou zerar a inequação. E a inequação, ela não permite o zero. Ela quer só valores menores do que zero. Agora que eu fiz isso, o que eu vou fazer agora? O produto dos sinais. Por que o produto e não o quociente? Simples, gente. Aqui na minha inequação, eu tenho a minha f de x sendo multiplicado pela minha g de x. O resultado desta multiplicação vai ser dividido pela minha h de x. Então, primeiro eu faço a multiplicação. Então, vamos lá. Vou multiplicar os sinais. Positivo vezes positivo, positivo. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Então, este aqui são os sinais do produto, né? Do produto da minha f vezes a minha g de x.
Próximo passo, traço uma linha para minha h de x embaixo da linha do produto da minha f vezes a minha g de x. Marco a sua raiz e os seus sinais. Para qualquer valor de x menor que menos 3, eu tenho correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x maior que menos 3, correspondente em y negativo. Então, ó, marco sinais negativos. E o que eu vou fazer agora? O quociente dos sinais, a divisão dos sinais. Positivo dividido por positivo, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Assim sendo, ó, a minha f vezes a minha g de x dividido por minha h de x, onde é que ela vai ter os valores que vão atender a minha equação? Ó, ou os valores menores que zero. Para qualquer x, ó, menor que menos 3 e maior que menos 6. Ou para x menor que 1 e maior que menos 2. Ou para x maior que 2. Portanto, ó, a verdade para esta inequação quociente é esta aqui, né? Para essa inequação que é uma inequação quociente, né? Só que dentro dela também tem uma inequação produto, né? Então vamos lá. É x pertencendo aos reais, então que x tem que ser maior que menos 6, menor que menos 3, ou maior que menos 2, menor que 1, ou maior que 2. Esta é a resposta final deste exercício. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí deste vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Se tem alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.